agenda de vereador, o vereador também tem suas atribuições no período noturno. Agora, audiência pública, este vereador sempre, com a anuência dos demais membros da comissão, a gente sempre faz depois das 18 horas para que a população em geral possa participar. Mesmo assim, recentemente, outro dia mesmo a gente fez uma audiência pública sobre as tarifas do DAERP de saneamento e não teve a presença, praticamente teve uma ou duas pessoas da sociedade, mais que a gente divulgue. Então, independentemente disso, a Comissão Permanente de Educação sempre vai fazer depois das 18 as audiências públicas, e a Comissão Permanente nem sempre, às vezes, é possível a gente conciliar, então às vezes a gente faz no período da tarde. Já havia algum tempo que a gente tinha feito a última reunião, então a gente também, regimentalmente, a gente tem que fazer as reuniões. Basicamente, eu quero ressaltar sempre a dificuldade que tem sido esse ano, né, trabalhar a educação, porque no primeiro e no segundo ano, o governo Duarte Nogueira, o governo que eu apoio, ele acabou tendo várias dificuldades, né, acabou talvez errando um pouco o passo, aí, a mão na condução da educação em Ribeirão Preto, né, eu como vereador da base reconheço isso. Mas o importante é tentar acertar sempre, né? E com a nomeação do secretário Felipe, eu falo isso, não é segredo, tem gente que fala que fica puxando o saco, mas não, eu tenho que reconhecer quando a coisa começa a funcionar. E desde que o Felipe foi nomeado secretário, a gente tem um diálogo muito aberto, muito franco, muito transparente na secretaria. Esse vereador na comissão também tem tentado não só cobrar e fiscalizar, mas tentado também ajudar, né? Diga-se, como ilustrando isso, os indicadores, né? Eu visitei acho que já está chegando a 90 escolas que eu visitei pessoalmente na rede pública municipal, e a gente chegou a elaborar 100 indicadores de gestão, né, de qualidade da estrutura, e isso com o intuito de ajudar o poder público, né? A gente tem aperfeiçoado esses indicadores com a própria secretaria, e a ideia é a gente poder mensurar e ver o que precisa avançar e o que está avançando mais e menos. É mais importante empoderar a sociedade de indicadores que ela mesma possa acompanhar. Eu tenho algumas perguntas, eu vou deixar para depois da explanação do secretário. Queria só dar uma pincelada, basicamente. A sociedade gostaria de saber como está a situação das OS, das organizações sociais, que vão assumir as creches novas, estão sendo construídas, vão ser entregues já. A população também, ela nos procura muito para saber sobre a situação da segurança das escolas. A gente continua ouvindo de escolas sendo furtadas, isso prejudica, além da moral e da motivação, da autoestima da própria comunidade escolar, isso prejudica muito o próprio funcionamento da escola, que muitas vezes tem que interromper as aulas durante um longo período. E como está a situação do absenteísmo também nas escolas, né? Toda escola que a gente visita, sempre uma dificuldade grande em repor aulas de professores que faltam. E depois também a questão do Plano Municipal de Educação. Eu não sei, provavelmente eu não estarei na Comissão Permanente de Educação no que vem. Já recebi um comunicado do secretário para que seja nomeado na comissão aqui pela Câmara um representante, né, na elaboração do Plano Municipal de Educação. Então a gente vai ter que discutir isso em breve, agora nos próximos dias, para a gente poder nomear. Qual que é o prazo limite, inclusive, da nomeação, secretário? Né? Lembrar disso aí, viu? Ficar em cima. Bom, é isso, passo a palavra para o vereador André Trindade. Boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde, vereador Fabiano Guimarães, secretário Felipe, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Reiterar aí as palavras do Fabiano, de fato, e fazer um testemunho que é verdade. Fabiano não rasga a seda para ninguém. Fabiano, vereador que vem aí do setor produtivo, preza pela eficiência, é um técnico, além de um político hoje, né? E realmente o que o Felipe tem feito é tudo aquilo que não se fazia. Vir para dentro para poder compartilhar aí aquilo que acontece. O que acontece que é produtivo realmente é digno de aplauso. O que é colocado como dificuldade, a oportunidade da gente poder trabalhar junto, porque o objetivo é um só, né? O objetivo é garantir um bom sistema de educação para a nossa população, que as nossas escolas funcionem bem. Eu costumo dizer, Fabiano e Felipe, a todos, eu não conheço quem queira que as coisas vão mal, né? É evidente que nem todos têm habilidade para fazer com que elas aconteçam bem.
mas salvo todas as dificuldades, que é recurso, que é aquilo que talvez deixou de ser feito por muito tempo, que é difícil você mudar um conceito, eu creio que as pessoas querem que a coisa dê certo. Então a melhor maneira que se tem, quando tem pessoas de bem que querem fazer um setor evoluir, é as pessoas compartilharem a oportunidade de trabalho, de diálogo com todos, com a sociedade, com aqueles que estão aqui com mandato para poder representar a população, que nem sempre a gestão do Felipe, a gestão do prefeito Duarte Nogueira. Então acho que esse realmente é o caminho, e realmente muito solícito, sempre falando claramente, sem nenhum problema de debater qualquer assunto. Então estou aqui também para acompanhar podemos dizer, essa prestação de contas. Obrigado, vereador André. Vereador Luciano Mega. Boa tarde a todas, a todos, quem nos assiste. Boa tarde, vereador Fabiano Guimarães, presidente dessa comissão. Boa tarde, vereador André, secretário. Mais uma vez, agradeço. Desde que o senhor entrou no cargo, todas as vezes que foi chamado, compareceu e explicou, sempre deixou claro para nós a situação. E mais uma vez vem aqui para expor uma área tão importante, minha opinião, junto com a saúde, no caso do município, as mais importantes, e que a gente fica muito preocupado com algumas questões, né? Por exemplo, a questão das creches. Espero que o senhor, eu tenho certeza, na verdade, o senhor vai nos falar do andamento. Essa casa aprovou um projeto que previa a entrada das OS, e naquele momento alguns questionaram, né, a agilidade desse processo também, além de que cabe a nós, então, já que foi aprovado. Na verdade, eu me posicionei contra naquele momento, mas uma vez aprovado, cabe a nós fiscalizarmos, né? Então acho que o senhor veio aqui e tenho certeza que o senhor vai deixar claro para nós a situação hoje, como está. Obrigado. Passo a palavra para o secretário, fica à vontade. Oi, tá ligado? Ok. Agora sim, ok. Então, boa tarde a todos, vereadores, André Trindade, Fabiano Guimarães, Luciano Mega, pela oportunidade de estar aqui pela segunda vez nessa comissão, esclarecer, já mais apropriado das informações, mais conhecedor dos assuntos da pasta. E gostaria já de começar falando sobre as organizações sociais. Acho que é o assunto de maior preocupação da Câmara, a maior preocupação da Prefeitura, a maior preocupação da população. É a abertura das unidades. Passou um projeto de lei aqui, possibilitando que entidades, fundações, associações se qualifiquem como organizações sociais e possam passar a administrar escolas da rede municipal de ensino, escolas novas, nenhuma existente, da rede municipal de ensino. Então, no dia 9 de agosto, nós publicamos um edital, que ele é permanente, e ele possibilita que essas entidades se credenciem, e na última sexta-feira nós publicamos um novo edital, um chamamento, que é já oferecendo às escolas. Então a gente imagina que com a boa publicidade desse segundo chamamento, entidades se interessem por administrar as escolas do município. Nós fizemos alguns levantamentos, os valores que o município se propõe a custear dessa educação, ele é suficiente para a administração dessas escolas, então a gente não acha que isso seja algum impeditivo. O que nós estamos tendo de retorno de algumas entidades é que a forma que foi aprovada a lei, que ela é muito, digamos, não é similar, mas ela é idêntica à lei federal, que o corpo diretivo das entidades que hoje existem e passa a ficar muito vulnerável quanto à constituição de um conselho de administração. Então tem muitas organizações sociais já constituídas e a gente vai fazer uma boa publicidade para aquelas que já constituíram possam analisar esse interesse.
Esse é o nosso plano A. Nós estamos discutindo na Secretaria um plano B, que envolve as mesmas entidades, as mesmas associações, eventualmente com um modelo jurídico diferente. Mas acho que isso é para um segundo plano. Isso é para garantir que as escolas estejam abertas dentro de um prazo razoável. A gente imaginava que fosse outubro, esse prazo acho que já está um pouco estourado. Pelo prazo que está publicado no edital de sexta-feira, essas datas vão para novembro, mas foi um prazo que aconteceu devido aí ao processo legal, ao rito de análise pela Secretaria de Negócios Jurídicos, pela análise do Conselho Municipal de Educação. Então, todo o rito que está previsto na legislação foi seguido. Então, com toda a transparência, nós encaminhamos o edital de credenciamento, o edital de chamamento, o termo de contrato de gestão e o termo de referência, tudo para o Conselho Municipal de Educação. Eles fizeram as considerações, nós fizemos as correções e publicamos. Então, agora nós estamos num prazo de 30 dias para organizações sociais ou entidades que tenham interesse em administrar essas escolas. Então, nesse primeiro termo, são 13 escolas, 1.224 vagas, que é a escola do Vida Nova Ribeirão e a escola Paulo Gomes Romeu e Heitor Rigon. Então, nessa primeira etapa é isso. Eu poderia falar um pouco mais sobre as escolas que estão em construção, que é o que está por vir. Poderia repetir as primeiras escolas? 3 escolas. A escola do Vida Nova Ribeirão, lá no Jardim Cristo Redentor. A escola Paulo Gomes Romeu, trouxe um informativo. E uma escola lá no Jardim Heitor Rigon. Heitor Rigon, estive hoje lá, está com 90% de conclusão, está muito próximo da conclusão. Eles estimam em mais um mês essa escola pode funcionar hoje, mas depende da CPFL de fazer algumas ligações nessa e na Paulo Gomes Romeu do que questão da construtora. Aí, daquelas 7 escolas que estão no plano de expansão, na primeira etapa do plano de expansão, e estão no projeto de lei de OS, a da Vila Virgínia já tem o seu edital publicado. A da Vila Tibério está sendo analisada pela pela Secretaria de Negócios Jurídicos. E a do Ipiranga, faltam alguns detalhes de projeto, a parte elétrica, mas alguns dias deve ir para análise jurídica também. Então, a gente acredita aí que até novembro essas escolas já estarão licitadas. E a Parque dos Pinos já se iniciou, passei lá hoje também, já está na parte de terraplenagem. A escola que está prevista, continua prevista para o segundo semestre de 2020. E aí tem diversas outras escolas. O plano de expansão do município hoje contempla cerca de 17 escolas. Então tem uma escola no Jardim Paraíso, uma escola no Wilson Tone, que já foi licitada, está analisando os recursos. No Jardim Marquese, Jardim Interlagos, Quintino 2, Jardim Aeroporto, Fazenda da Barra, e tem uma escola Manuel Pena, lá no Manuel Pena, que tem uma demanda muito grande em razão dos novos empreendimentos, e que é uma escola que está em negociação de uma contrapartida, envolve uma cessão de um terreno público. Tem uma escola também no Jardim Helena, Parque dos Servidores, que também é uma contrapartida de uma construtora, e 2 escolas, que é a Domingos Angerame e a Raul Machado, que são escolas que já foi realizada a sondagem, está terminando a adaptação do projeto, para licitação aí nos próximos dias. Então, as 17 escolas, a gente está falando de cerca de, para 2020, 6.447 vagas, mais algumas expansões. Então, esse é um número que a gente ainda trabalha, e essa escola só do Manuel Pena que não deve ficar pronta até o final do ano que vem. Mas esse estudo, esses números estão aqui apresentados para a comissão. Inclusive, a gente é muito questionado por que a escola do Vida Nova não é aberta, porque os professores concursados não são convocados para a inauguração dessa escola. E também eu trouxe aqui um levantamento de quanto custa para abrir essa escola com recursos do município, com a contratação de professores estatutários, quanto custa por OS, quais os repasses previstos de Fundeb e mais qual o repasse do PNAE e qual a diferença. Mas posso falar aqui, pelo plano de expansão total do município, se a gente fosse falar em contratar professores estatutários, isso ia gerar uma despesa para o município de cerca de 74 milhões de reais a mais apenas por ano. Descontados aqui os
os valores que entrariam de recurso de Fundeb e PNAE, dá algo aqui como cerca de 40, 45 milhões de reais. Então essa é a diferença que o município teria que buscar de recursos só para abrir essas escolas no regime convencional. Então isso está explicado. E outro ponto que eu gostaria de trazer, por que a gente não inaugurou uma escola este ano? Neste ano nós temos o orçamento para pessoal de 300... Deixa eu abrir aqui. De 304 milhões de reais. E nós já liquidamos 264 milhões de reais em 8 meses. Então, se a gente pegar os 264 milhões e dividir por 8 meses, dá 33 milhões de reais de média por mês. Se a gente multiplicar por 13, dá 429 milhões de reais. Então, isso já falta 10 milhões de reais para o orçamento deste ano. Então, o município já não tem 10 milhões de reais para tocar a folha de pagamento deste ano. Que diria a gente contratar mais 150 professores para abrir essa nova escola. Que diria também, tem que considerar que nos últimos meses a gente contratou 234 professores, que vão pressionar a folha nesses últimos aí, 4 meses aí de gestão. Então são números que ainda não apareceram aqui. Então, certamente, o município não consegue, com os recursos da educação hoje, abrir essas novas escolas. É simples assim. Então acho que as pessoas podem se apropriar um pouco mais, os números são bastante transparentes, estão lá no portal da Transparência, na Secretaria da Fazenda, e analisar a evolução da folha de pagamento da Secretaria da Educação. Então isso sobre as organizações sociais. Com relação à segurança nas escolas, nós estamos sempre em contato com o Ministério Público, com a Polícia... Só o senhor me permite? O senhor falou que tinha o plano A, né? E o plano B. Qual seria o plano? O senhor prefere falar agora? Não, o plano B envolve, se a lei de OS não for um instrumento possível, é utilizar a 13019, que é um outro instrumento bastante similar, com os mesmos mecanismos de controle. A diferença está em como a gente cria um instrumento jurídico para permitir a utilização das escolas, dos bens municipais. Eventualmente é um projeto de lei para permitir, isso merece algum estudo, mas qual é a forma legal mais adequada para a gente possibilitar a abertura das escolas. Mas muitos municípios não usam a lei da OS, usam a 13019, que é o marco legal das organizações sociais. Então, é uma legislação mais recente, mais abrangente. As conveniadas funcionam com base nessa lei. Na 13019 hoje. Então seria isso, esse é o plano B, que a gente tem como certo que, se for por essa legislação, as instituições hoje que administram alguma escola, que tem convênio com o município, passam a ter interesse. Inclusive outras de renome, escolas muito conceituadas, que são também fundações, associações filantrópicas, podem passar a ter interesse em administrar essas escolas. Tá. Mas eu acho que se a gente for por esse caminho, por um plano B, a gente tem que respeitar muito o que a Câmara decidiu quanto à lei de OS e utilizar os mesmos parâmetros. Contratos de 2 anos, em vez de chamar um contrato de gestão, faz um que chama termo de colaboração. Então, os mesmos mecanismos que são utilizados para a OS, utilizar pela 13019. Então, esse é o nosso plano B. Com relação já à segurança nas escolas, o que evoluiu? Evoluiu a gente definir muito bem as especificações técnicas, passou já pelo conselho, pelo Comitê de Tecnologia do Governo, passou pelo COTIM, que é um colegiado que discute as despesas do município, e já está indo para análise jurídica. Acho que mais alguns dias a gente analisa. A nossa avaliação é que essas câmeras elas devem ser instaladas, falando das câmeras, devem ser instaladas no período de recesso e férias aí de dezembro e janeiro. Então, isso vai desonerar a guarda municipal, o sistema interligado com a guarda, vai ter uma empresa privada, vai ser mais barato e mais seguro do ponto de vista patrimonial do município.
É isso, segurança das escolas, reforma das escolas. Reforma, a situação já mudou bastante quanto a 3, 4 meses. A gente já avançou em todas as escolas que foram de alguma forma apontadas como mais emergenciais, já tiveram a sua intervenção, já tiveram as reformas. Aquela lista que o CREA passou também, a gente já passou a executar os contratos. Então tinha um contrato de manutenção geral que já se iniciou, foi licitado, contratado, diversas escolas já foram objeto dessa reforma. Também um contrato de hidráulica e elétrica também, já diversas escolas já tiveram suas instalações elétricas reformadas. Os AVCBs avançaram bastante, a gente está com 21 AVCBs vigentes, tem acho que, se não me engano, 3 ou 4 já prontos para saírem, e bastante positivos, o que é muito diferente de outros prédios públicos e escolas da rede municipal. Acho que o município está avançando muito nessa parte de segurança nas escolas. Posso falar um pouco sobre, reformas é isso. A gente está passando um relatório detalhado, acho que vai encaminhar para a Comissão de Educação. A gente tem encaminhado para o Ministério Público, nas ações judiciais todas a gente já está fazendo esse encaminhamento, então isso acho que já está bastante adiantado. Quanto ao absenteísmo, a gente está formalizando uma parceria com um grande grupo de saúde aqui de Ribeirão Preto, sem custos para o município, para estudar as causas do absenteísmo. Já foi analisado pelo jurídico, então agora é questão de formalizar a assinatura. Passou pelo Conselho Municipal de Educação, foi aprovado no Conselho Municipal de Educação, então isso vai ser formalizado nos próximos dias. O que eu posso dizer é que em agosto a gente teve um salto aí de mais de 20%, e setembro se manteve esse número com relação aí ao primeiro semestre do ano. Então a gente vê no dia a dia, às vezes um professor precisa de uma licença prêmio, aí não consegue, isso às vezes acaba gerando uma LTS. Secretário, posso fazer uma pergunta? Vereador André? Obrigado. Com relação à parceria ou convênio com a operadora de saúde, é sem custos, como se deu isso? É sem custo, é um termo de colaboração que a gente já está firmando com o Grupo São Francisco Saúde, e nós recebemos médicos do Grupo São Francisco, expomos o problema que a gente tem de absenteísmo no município, e eles se dispuseram a analisar esses números com toda a gente não passa nenhuma informação que é confidencial, só números estatísticos, questões de CID, mas não envolve nem código funcional e nem nome de servidor, para fazer esse estudo e, a partir das informações que a gente dispõe, que a Secretaria da Administração dispõe, apresentar um diagnóstico e caminhos que a gente pode seguir. A Secretaria da Educação, por sua vez, também está contratando agora uma parte de perícia para funcionários como um todo do município. Acho que isso a Secretaria pode eventualmente explicar, mas esse edital já está publicado. Não sei se a licitação já aconteceu, mas está acontecendo no município também essa outra iniciativa. Então, se a gente tiver um diagnóstico da própria perícia do município, mais de um grupo de saúde, mais de uma empresa contratada pela Secretaria de Administração, acho que a gente vai ter alguma coisa bastante contundente para a gente poder expor qual é a real situação do município. Então, uma dificuldade que a gente teve também da falta de professores, que eu posso discorrer um pouco mais daqui a pouco, também a parte de absenteísmo nesse segundo semestre, então aumentou aí mais de 20%. Então, isso já excluindo todas as questões legais, isso é só LTS, só licença para o tratamento de saúde. A expectativa é que seja implementado já esse convênio já agora, nas próximas semanas. Nos próximos dias, a gente deve estar marcando aí nas próximas semanas aí
assinatura desse termo de cooperação. Vereador, tudo que acontece na secretaria eu estou buscando formalizar, não só troca de ofícios, mas com termos de cooperação, colocando as responsabilidades de cada parte e também qual é o resultado final que interessa, com um plano de trabalho, passando pela Secretaria de Negócios Jurídicos, quando necessário, questões pedagógicas também passa pelo Conselho Municipal de Educação e a gente formaliza. Então, essa ideia quanto a esse termo de cooperação do absenteísmo. Assim como a gente tem termos de cooperação com outras instituições, parceiros de educação, Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna, está sendo formalizado, tem o Instituto Augusto Cury, a gente está formalizando também com a Escola de Enfermagem da USP, um piloto já foi feito e um treinamento já foi feito sobre uma capacitação do suporte básico de vida. Então a gente já teve essa conversa, a gente também pretende formalizar com alguma outra universidade, talvez a UNAERP, que são 3.400 professores, mais 600, 700 servidores, todos que a gente puder capacitar em suporte básico de vida. Isso é muito importante para dar um primeiro atendimento ao aluno em caso de alguma situação emergencial. O que mais que eu tenho aqui? Bom, a cozinha piloto nós conseguimos um alvará da vigilância sanitária, algo que não tinha. Estamos estendendo isso para todas as escolas, todas as creches do município. Então, várias cozinhas de creche já estão recebendo reformas para fazer as adequações necessárias. E falar um pouco sobre grupos de trabalho que a gente está fazendo. Aí já um pouco de atribuição de aula envolve o calendário de 2020. Acho que 2019, todos sabem, foi um ano bastante conturbado. Um ano que, de alguma forma, faltou professor, mas não por falta numérica de professores, mas sim, acho que uma organização das atribuições de aula que impactaram na falta de professores para a jornada regular, que é a aula básica do aluno, de português, matemática, esses nos casos aí de anos mais ensino fundamental. Mas o que eu gostaria muito que acontecesse, estou muito confiante no que vai acontecer, que no dia 3 de fevereiro, que deve ser o início do ano letivo de 2020, todas as salas tenham professores. Então nós estamos fazendo a lição de casa, criamos grupos de trabalho bastante amplos, com a participação de Conselho Municipal de Educação, da Proferp, diretores de escolas, coordenadores pedagógicos, coordenadores da área de ensino fundamental, educação infantil, os nossos supervisores de ensino. Então, grupos bastante amplos de mais de 10 pessoas para discutir a atribuição de aula, como é que vai funcionar no que vem, TDC, o trabalho docente coletivo, e também os PECs, que são programas, digamos, de reforço escolar. Por que isso é importante? Porque na jornada de um professor, então ele dispõe de repente de uma jornada aí de, considerar 38 horas. Ele pode pegar parte da jornada dele para dar aula de português e matemática para um aluno, para uma turma regular, e ele pode pegar parte dessa jornada para dar um reforço, estou utilizando um termo mais recorrente, um reforço escolar num contraturno. Só que no momento que a gente atribui essa jornada no começo do ano do professor, pode acontecer que sobrem salas de jornada regular, porque o professor optou por pegar uma jornada de reforço no contraturno. Então isso que aconteceu esse ano. Então um contingente muito grande de professores buscaram esse reforço escolar, aulas de reforço escolar e apoio escolar, principalmente aí na educação infantil, antes de todas as salas de aula, todas as aulas terem professores. Então isso que a gente está buscando corrigir para o ano que vem. Primeiro, a gente faz a jornada regular, muito bem feita, com um contingente que a gente tem é mais que suficiente. Então todos os professores fazendo essa atribuição da jornada básica,
Numa segunda etapa, a gente verifica quantos professores ainda têm algum espaço na sua jornada, na sua grade, para completar, e aí a gente oferece esse reforço escolar ou outras atividades. Então, a gente pretende aí assegurar as turmas de treinamento, de educação física, pretende assegurar reforço, principalmente na alfabetização, em português, língua portuguesa e matemática, e algumas turmas de inglês. Então essa é a base. Sobrando espaço, principalmente no orçamento, porque a gente sabe que a situação não está fácil para o ano que vem, a gente avalia outras turmas adicionais na rede municipal. Então realmente a intenção é não deixar acontecer o que ocorreu este ano. Então, eventualmente, o aluno não tinha aula de português de manhã, mas tinha um reforço à tarde. Então, gerou toda essa dificuldade. Possivelmente serão atribuídas para professores efetivos. Essa é a intenção do município. Eventualmente, até rescindir contratos de temporários e chamar mais professores do concurso. Agora, com esses cargos criados, há essa possibilidade. Não foi feito antes, porque já estava no meio do ano letivo, as aulas já estavam atribuídas, então esses professores continuaram, professores temporários continuaram dando aula em aulas livres, até porque o estatuto prevê esse tipo de coisa depois da atribuição. O município, a organização hoje é trimestral, a gente está propondo uma organização bimestral, voltar ao que era antes, e entre os bimestres, o primeiro e o segundo bimestre, colocar uma semana de recesso, entre o terceiro e o quarto bimestre, colocar mais uma semana de recesso. A gente está avaliando esses impactos na educação infantil, porque as creches, a gente tem que manter atendimento de creches ininterruptamente, então a gente está avaliando esse impacto. Amanhã deve sair então um grupo de trabalho para discutir isso e ser submetido ao Conselho Municipal de Educação, que é quem delibera sobre essa organização, principalmente sobre essa organização de bimestre e trimestre. E o calendário do ano que vem, que deve ir, se não me engano, 3 de fevereiro a 21 de dezembro, a gente deve sair isso da comissão, colocar 2 semanas aí. Isso permite que o aluno também descanse uma semana, o professor descanse uma semana, tenha um tempo para eventualmente fazer algum planejamento, alguma outra atividade que a escola demande, mas acho que quebra um pouco o ano e possibilita você fazer alguma correção de curso, porque se você tem 3 trimestres, no primeiro o aluno vai bem, o segundo ele vai mal, só tem um trimestre, uma oportunidade para você fazer esse ajuste. Eventualmente, se você não monitorar direito, você acaba prejudicando o aluno. Com relação às aulas, às atribuições de aulas de educação física, né? Existem alunos sem aula hoje, assim, sem o professor temporário, sem o professor efetivo? Tem ocorrido isso? Muito com menor, talvez tenha 1 ou 2 salas. Na data de hoje pode ter um professor, pode ter uma aula, uma turma sem aula sendo ministrada, mas já com o professor direcionado. Desde que a gente começou os chamamentos, se eu não me engano foi no dia 17 de maio que a gente veio chamando o professor. 17 de maio a gente chamou para o que a gente tinha vaga. Depois a gente fez um processo seletivo. Para educação física, se eu não me engano, passou um professor só no processo seletivo, não tinha como chamar ninguém. E aí depois a gente precisou criar os cargos para depois fazer um chamamento. E aí, se eu não me engano, chamamos 9 e mais uma outra quantidade, se eu não me engano, mais 9 efetivos. Mas se não está tendo aula, ele tem professor já designado. Arte é a mesma coisa, se não me engano são 18 ou 19 professores de arte. Dos 79 efetivos que nós convocamos, 79 que nós convocamos. Então, se eu não me engano, 19 ainda não tomaram posse e entraram em exercício. Então, as escolas estão se organizando. Isso é muito ruim, eu sei da gravidade, sei da dificuldade de a gente fazer essa compensação. Uma proposta que surgiu das próprias escolas
foi de a gente focar em quem está em 9º ano, porque ele não vai ter uma oportunidade ano que vem dentro da rede municipal. Então, focar no 9º ano e naquelas turmas que não conseguirem cumprir toda a sua quantidade de horas por disciplina, que no ano que vem a gente autorize um reforço no primeiro bimestre para essas disciplinas. Então, a gente fazer esse monitoramento desses alunos que tiveram dificuldade este ano e que a gente faça essa compensação ano que vem, sem afetar férias, sem afetar a organização da família. O currículo do município do ensino fundamental, ele prevê 880 horas. O mínimo legal são 800 horas. Então, de alguma forma, há 80 horas que se a gente não conseguir cumprir, que a gente faça de aulas. Já autorizamos as escolas a se organizarem com esses professores contratados e também com aqueles professores que perderam aula porque entrou um contratado. Pode ser um professor de arte que ele é temporário, ele estava dando uma aula livre, chegou um professor efetivo para dar essa aula, esse professor perde essa aula. Então, para esse professor a gente permite que ele pegue outras aulas e também faça reforço, faça a reposição de aulas. Então, isso porque está sendo feito pelas escolas, e outra crítica que às vezes aparece, porque só a escola sabe qual é a realidade de cada turma. Diferente da situação da greve, que houve uma greve coletiva, uma greve praticamente de toda a categoria. Então, lá a gente teve que fazer uma definição e fico muito confortável de falar que foi a decisão acertada, porque aqueles 5 dias fariam falta hoje. Então é esse o entendimento quanto a essas reposições e quanto então a professora de educação física efetivos nas aulas livres. Perfeito. A respeito de psicólogo, de atendimento psicológico, a gente sabe que hoje há uma carência muito grande, né, na capacidade de atendimento da demanda. Quase todas as escolas que eu visitei, sempre as diretoras me relatam alguns casos de necessidade grave de atendimento psicológico. E a gente sabe também que se fosse para contratar um volume de psicólogos para a rede, atender a rede, seria aí impossível pensar talvez uma contratação de servidores. Pensa-se em algum modelo de parceria com isso? Não, atendimento psicológico mesmo, não é psicopedagogo não, atendimento psicológico. Não, hoje não tem algo caminhando na secretaria em função disso. Acho que a gente já conversou. Isso, a gente já teve uma Tanto conversa que a gente recebeu visita aqui recentemente, alguns psicólogos, e realmente algumas diretoras relatam que elas não sabem como lidar casos de criança falando em suicídio, crianças com graves problemas dentro de casa. E cada escola sempre pelo menos tem 2 ou 3 casos assim simbólicos assim. Então seria um caminho de se pensar em modelo de parceria para prestar serviço para a rede municipal. Isso é seria importante. um caminho. Essa seria uma excelente parceria. Inclusive, eu perguntei, Fábio, porque assim, a psicologia, ao meu ver, é uma questão da saúde. E a saúde tem que dar conta dessa demanda, né? Mas a questão do psicopedagogo aí fica naquele limbo, porque não tem oferta aqui na cidade. Porque a psicologia, a saúde ainda tem alguma oferta, as universidades têm oferecido atendimentos, inclusive até com pronto atendimento em algumas universidades, mas a psicopedagogia, se não me engano, uma das universidades, só uma das graduações de psicologia oferece. Nós temos também o CAERP, como uma outra instituição, e praticamente só. É uma associação que trabalha com pacientes da saúde mental, associação de psicólogos, parece estar com alguma coisa também, mas é bem incipiente. Então, realmente a questão, pegando o gancho da pergunta do vereador Fabiano, a questão do psicopedagogo nos preocupa bastante. Eu acho que o caminho são as parcerias. Né? Sim. O Plano Municipal de Educação, secretário... Você quer fazer uma pergunta? A gente já vai abrir já. Tá. O Plano Municipal de Educação, qual que é o cronograma que você tem em mente? Deixa eu ver se está atualizado aqui. Plano Municipal, nós oficiamos todas as entidades para retomar o texto base de 2015. Já recebemos algumas respostas. Tendo essa resposta, a gente encaminha ao prefeito, faz a nomeação novamente daquela comissão. Eu não estou certo de que eu trouxe o calendário que a gente estimou. A gente não tem, né? Outubro a gente já vai ter a comissão nomeada já, provavelmente. Em outubro a comissão nomeada. Assim,
A ideia é aperfeiçoar mais ainda o plano O texto de e mandar de volta. 2015, eu acho que com toda a transparência discutir aquele texto, se foi o texto que já foi referendado, já passou pelas audiências públicas, eu acho que não tem por que a gente abandoná-lo mais uma vez, ter todo aquele desgaste. Eu acho que vamos sentar com aquele texto e a gente apresenta os números e chega num consenso mais próximo dele, do que é possível que a Secretaria encaminhe ao Conselho Municipal de Educação, que depois encaminha à Câmara. Muito importante que o Ribeirão tenha um plano municipal de educação. Provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem vai estar sendo votado aqui. Espero que sim, espero que sim. Já está passando do tempo. Porque tem N demandas que vão surgindo e todas são importantes, mas plano municipal é isso. Então consultamos todas as entidades, salvo engano foram 16 entidades do plano de 2015. É isso. Então, pega o cronograma, vamos fazer algumas audiências públicas de novo, com todos os números, com a transparência, técnicos da Fazenda à disposição, técnicos da Secretaria à disposição para esclarecer. Então pode ser que não seja o plano que já está aqui, possa ser alterado um pouco ainda. A gente tem que discutir a possibilidade de implantação daquele texto. Acho que vale a pena a gente retomar. O diagnóstico já foi feito. O diagnóstico 2018, 2019, ele é o mesmo. Então, envolve demografia, evolução e tal. Então, aquilo a gente aproveita, pega o texto base. Bom, isso aqui gera despesa? Gera. Perfeito. É isso. Posso passar para os presentes? Pergunta? Posso? Mega? Vão querer perguntar? Bom. Então, vamos começar. Quem está mais do lado aqui, vai. Só ela primeiro aqui, né? Pode ser. Tanto faz também, a gente está aqui. Tanto faz. Alguém está morrendo de pressa aqui também? Então, tá bom. Obrigado, Tavares. Obrigado, professor. Boa tarde a todos, né? Sou a Mônica, sou coordenadora da Escola Professor Pimentel, também sou psicóloga e eu gostaria de informações sobre o concurso público, né? Ele falou bastante de professores, foi aí aprovado, escolhida a VUNESP, e eu gostaria que ele falasse um pouco sobre esse concurso, já que ele citou também com relação à contratação de temporários e efetivos. Até complementando a pergunta dela, só para eu entender, eu acho que não sei se eu conversei com você, tanta gente conversa de educação, a ideia é não renovar nenhum contrato temporário agora e contratar todos de novo, ou fazer um novo processo seletivo e não recontratar mais ninguém na virada do ano, é isso? Não, essa decisão ainda não foi tomada, nós estamos avaliando a possibilidade de caixa da prefeitura e no momento que a gente soltar a resolução das atribuições, fizer algumas simulações de saber com o quadro do magistério efetivo, quanto a gente consegue cumprir da jornada regular do aluno. Então, acho que o primeiro momento é garantir que esses efetivos tenham as aulas e quanto a gente precisa de professores temporários eventuais aí para completar as aulas para o ano que vem. Feito esse primeiro passo, a gente vai avaliar desses temporários, salvo engano são mais de 600 temporários, quase 700 temporários, qual é a situação de cada um deles quanto a contrato, então muito grande quanto à última banca examinadora. Nós fizemos questão de buscar uma banca de renome, de maior vulto, conseguimos. Isso vai ser feito. Esse processo seletivo vai acontecer este ano. Provavelmente não vai ter prova discursiva. Os cartões de respostas precisam ser corrigidos muito rápido para garantir que a gente tenha professores no dia 3 de fevereiro. Então, existem muitas variáveis ainda na equação que a gente precisa definir para deliberar sobre a continuidade desses contratos ou não e quantos professores vão ser rescindidos, contratados para o ano que vem, tá? Mas o que eu posso falar é assim, vai ter um novo processo seletivo. Isso é público, está no Diário Oficial. Eu, quando posso, eu compartilho a informação, até para ser honesto com as pessoas, de repente, que querem se preparar. Então, a informação, como é pública, me sinto bastante confortável de compartilhar.
Então, é isso. Olá, boa tarde. Sou o professor Tavares, Silvio Mauro Tavares, mestre cervejeiro, morador de Bonfim Paulista. De antemão... Observação, tem que falar que é mestre cervejeiro, com certeza, né? O grande professor Tavares sempre presente aqui com a gente, sempre ajuda muito a comissão. Obrigado. De antemão, assim, já quero te parabenizar, porque até pelas redes sociais o secretário responde, coloca a palavra dele, então está sendo algo assim que é inédito, se tratando de Ribeirão Preto, mas sempre com uma preocupação muito grande com a gestão da escola. Por quê? Nessa fala do senhor me preocupou uma ideia equivocada da secretaria que há muito tempo eu já venho observando. As aulas de reforço não devem ser atribuídas no início. A aula de reforço só deve ser atribuída durante o decorrer, depois de uma avaliação diagnóstica, para poder aí sim colocar um processo lógico de aplicação de professor. Há muito tempo isso me incomoda na Secretaria de Educação, porque o professor tem que estar em sala de aula, dando aula e não dando reforço, principalmente o professor que passou pelo crivo de um concurso público. Eu tenho um monte de questão que o pessoal me mandou, né? Coisas que preocupam o pessoal. O que vai ser feito com o excedente de aluno gerado pelas escolas de tempo integral, que vão ter que diminuir um período para poder virar integral do Estado. Então, se tem são dois períodos. Se virar tempo integral, vai virar um período e outro período vai ser excedente, né? Então, me preocupa se vai haver a necessidade da prefeitura ter que levantar mais vaga para esse aluno da escola de tempo integral, né, que querem ser instaladas em Ribeirão Preto. É uma novela isso daí, né? Me preocupa o crescimento de Bonfim. O pessoal de Bonfim deve estar preocupado com isso, se eu vou perguntar isso, que vai inaugurar um conjunto de prédios lá grande, outro conjunto de prédios mediano. Isso vai gerar uma demanda, pelo nosso levantamento local, de mais de 400 vagas. Me preocupa ainda, dentro da sua fala, faltou falar sobre as escolas que podem vir a ser militarizadas. Tá? Eu estive recentemente com o pessoal lá do Honorato, eles me pediram um empenho nisso daí, diante da... Eles estão vendo vantagem nisso, né? Além de tudo isso, eu gostaria de saber se é possível, dentro do site da Secretaria da Educação, saber quantos professores efetivamente estão sendo cobrados por processo, por realmente cobrar ali, não só a presença, mas o desempenho dentro da sala de aula. Veja bem que quando a gente está num grupo, falando sobre educação, o que o pessoal espera? Que haja uma cobrança sobre qualidade além da quantidade. E aí que a gente percebe que é muito difícil para alguém externo ver como essa qualidade está sendo cobrada. Se o supervisor está indo lá, se o supervisor está analisando o caderno, se o cara está olhando, se o cara está cobrando o diretor. Eu, como estou tendo a primeira vez a experiência de ter uma filha na escola pública, isso anda me preocupando muito, porque, veja bem, até sorvete eles estão vendendo lá para poder complementar o caixa lá em Bonfim, né? E você veja bem, né? Como é que o pai não fica preocupado com o seu filho? É a primeira vez que eu coloquei lá e já estou me descabelando, pensando em vender carro, moto, o que eu tiver lá para colocar na particular. Por quê? Porque a gente não vê um desempenho de qualificação dos professores para que a criança ande, para que haja um processo fortíssimo ali, né? Por quê? Porque você vê, você compara, não tem como comparar uma escola pública com uma escola particular, sendo que é o mesmo processo, né? Então, minha filha ali me preocupa e eu converso com os outros pais, a gente corre atrás. Eu venho junto ao excelentíssimo senhor Fabiano, aí, vereador, trazer as demandas e trago, desculpa trazer tanta demanda, mas eu trago, entendeu? É árvore que está lá, que não cai, buraco, pintura, porque o pessoal se preocupa com isso. O pai do aluno, o pai da criança, ele bate lá na porta da gente, lá, vai lá, luta pela gente. Então, essas demandas de qualidade também são algo muito importante
a gente gostaria que fosse assim, vista com mais olhos, né? Olhar para o bom aluno, olhar para aquele aluno que está ali, para que ele tenha a oportunidade efetiva de ter uma boa formação. Tá? Obrigado. Deixa eu só, posso responder aqui para não... Vamos lá. Silvio Tavares, né? A gente tem lá. Excelentes perguntas. Quanto a Bonfim Paulista, a gente está realmente avaliando. Hoje ainda não tem uma demanda manifesta, mas lá talvez no futuro realmente precise de uma escola. Eventualmente ver alguma situação de expansão. Quanto a questão do reforço, não, acho que nós estamos bem alinhados quanto ao reforço, tá? Eu concordo que o reforço não deve ser dado no início do ano. Então, se ele tem que ser dado no início do ano, ele é reflexo de um fracasso até aquele momento, então de anos anteriores. Então, eu pretendo para o ano que vem reforçar a questão de que o básico tem que ser muito bem feito para você não precisar do reforço. Para isso, a gente tem que estruturar a escola com professores, professores capacitados, bem formados, com formação continuada, valorizados. Só um adendo aqui quanto à pública particular. Eu acho que falta um pouco na secretaria um movimento de valorização do ensino público. Os próprios professores valorizarem aquilo que eles fazem. Porque eu vim de fora da educação, tenho visitado escolas da rede municipal, tenho visitado escolas particulares e vejo que muita coisa é semelhante e muita coisa do municipal é melhor. Às vezes estrutura, às vezes material, às vezes questões, brinquedos pedagógicos e tal. Na primeira infância, principalmente, a rede municipal está muito bem servida. Tem professores que ganham melhor que a rede particular e estão em prédios bons. Então, o que está faltando? Acho que às vezes é um sentimento que, até hoje, com as questões de redes sociais que você comentou, você vê que é uma desvalorização assim é mais crítica e às vezes muito mais politizado do que deveria. Deveria se discutir realmente educação, o que melhorar as crianças, como alfabetizar, como, sabe, valorizar o ensino, a educação. Mas não, se perde tempo com outras coisas. A discussão está se permeando muito mais em outros caminhos do que em melhorar a educação pública municipal. Então, acho que eu estou lá participando, mas eu muito mais defendo de coisas pontuais, desde às vezes tem 107 escolas com papel higiênico em dia. Uma escola faltou papel higiênico. Esse professor vai e posta num Facebook de uma transmissão ao vivo de uma emissora, parece que toda a rede municipal está faltando papel higiênico. Mas o que foi aquilo? Uma diretora que não teve a capacidade de pegar o telefone e ligar no almoxarifado central, como a distribuição é ponto a ponto, falar, olha, meu papel higiênico não chegou, tem como você mandar um pouco do seu estoque de contingência? Não faz, mas primeiro vai na rede social e desmoraliza a rede. Isso é ruim, porque isso todos os dias, em todo momento, o que a população pensa? A rede municipal é ruim, e não é. E não é. Então, acho que isso é um pouco também da questão aqui de gestão da escola, etc. Quanto a excedente aluno, acho que eu não entendi, só essa parte que eu não entendi. Nós estamos, o que eu posso falar hoje de matrículas para o ano que vem, tá? Nós estamos com falta de vagas e sobra de vagas. Então, está faltando 1.000 vagas no município para 2020 e sobram 1.000 vagas no município para 2020. O problema é que tem pontos... Não, mas isso já não tem como fazer, porque são pontos da cidade... Quais idades? De creche. Vagas em creche, 0 a 3. Então, agora a gente realmente precisa das novas escolas para atender esses pontos que tem uma demanda e em alguns pontos está sobrando. Tá? Lógico, essas crianças virão também. Tem crianças que estão nascendo agora, que em janeiro, fevereiro vão pedir vaga. Então, é algo que vai acontecer. A questão das 4 mil crianças em fila de espera, hoje essa fila está zerada, projetando para 2020. Mas vai chegar janeiro, fevereiro, essa fila volta. A gente só zera essa fila com a inauguração de novas vagas. Então, por isso que a gente está correndo com relação a Pacaembu, Paulo Gomes Romeu e tal. Tem 2.500 vagas no primeiro plano de expansão, mas são 5.000
quase 5.500 vagas em educação infantil até o final do ano que vem. Então, há forte expectativa de zerar a fila de creche e que isso dê algum conforto para o município por algum tempo. Tanto é que a gente está inaugurando também vagas em pré-escola e também vagas no ensino fundamental. Então, o fluxo escolar fica garantido. Daqui a 10 anos, a curva vai mudar. Então, daqui a 10 anos, vai ter escola ociosa, como aconteceu no Estado. O Estado teve uma ociosidade, começou a aparecer lá no ensino médio, né? Então, teve muita crítica que fechou alguma sala, mas é isso, a curva que mudou um pouco. Se toda escola está... O Estado tem aqueles nem, né? Que não estudam, não... mas isso é falha do Estado. O Estado está muito ruim, secretário. Não, sim, pior então, que a municipal. Mas a questão não, é que no Estado já apareceu a questão do envelhecimento da população e de que começou a ter salas ociosas. No município, talvez daqui a 10 anos, a gente tenha que tirar um pouco de alguma coisa e colocar em outro lugar. Mas é isso. Site quanto aos professores, eu acho que toda a transparência é positiva. Não sei até que ponto pode afetar alguma particularidade, mas eu acredito muito em dados. Eu acho que a gente tem que gerar mais dados na educação. A gente tem um bom sistema da CODERP hoje, gera bastante informação, mas merece ser complementado. Tem que ser feito um investimento maior lá para dar mais informação para a população. Em todos os situação das escolas, tem os 100 indicadores, que eu acho que os 100 indicadores são bastante positivos. Importante para direcionar os investimentos da secretaria em cada um daqueles pontos, em cada uma daquelas matrizes. Os pais têm que saber melhor a frequência do aluno, todo o seu histórico escolar, tudo isso. Tem sistemas eletrônicos hoje, a secretaria, a gente está fazendo alguns testes para soltar alguns aplicativos. Vai ter o aplicativo do Tribunal de Contas, acho que agora dia 10 ou 11 de outubro, de olho nas escolas. Reclamações, críticas, então vai utilizar a base estadual, mas o município vai estar 100% lá. Então acho que isso é importante. Com relação à escola cívico-militar, escola cívico-militar é um projeto do governo federal, com alguns critérios estabelecidos pelo governo federal, e que o município ele pode analisar as suas escolas de acordo com aqueles critérios e verificar se alguma está compatível, está aderente àqueles critérios e possibilitar que a comunidade decida se ela quer que o município avance com aquele modelo ou não. Foi simplesmente isso que a gente fez até o momento. Então, questão do IDEB e questão de como que foi escolhidas as escolas, as 3 escolas, Honorato de Luca, Jaime Monteiro de Barros e Nelson Machado. Você pega as informações de IDEB, você pode pegar talvez o primeiro quartil que a gente fez, pegamos o primeiro quartil do IDEB, pegamos o primeiro quartil da Prova Saber. Tem escolas de 2017 que o IDEB estava muito ruim e que na Prova Saber, que é uma prova elaborada pelo município, agora em 2019, essa escola já estava muito à frente, assim, avançou bastante. A Prova Saber aqui no município é feita sobre os mesmos critérios da Prova Brasil. O que a gente tem que perseguir é que essa prova seja aplicada com bastante qualidade, bastante critério, bastante seriedade, para você conseguir extrair um dado mais correto. Então, algumas escolas, os dados não estavam correlacionados. Então, as que a gente encontrou que havia alguma correlação e que fazia sentido a gente possibilitar que a comunidade decidisse, foram essas 3 escolas, conforme está no decreto federal. Ponto. Agora, nós pedimos mais 15 dias para o Ministério da Educação para aplicar essa consulta pública e as escolas, os pais, a comunidade escolar vai decidir. Não quer dizer que essa escola vai vir a ser selecionada, que vai acontecer. Acho que o município também tem que fazer o seu papel, ser isso, o seu papel natural, que é as escolas que têm maior dificuldade têm que ter um maior investimento e tem que ter uma correção e entender por que aquilo está acontecendo. Eventualmente é o entorno, tem N outros atributos que levam uma escola a não ter os mesmos índices de IDEB, que também não é tudo na educação. Então, é isso. Simplesmente é permitir que a comunidade decida. Decidindo, a gente encaminha. Esse é o papel do município. Tá? Acho que pior seria não permitir a consulta popular, simplesmente o município falar não e olha, eu não vou ouvir ninguém. Então aqui o município não quer. Mas a gente segue com o nosso planejamento
de reforço nessas 3 escolas que merecem toda a nossa atenção. Acho que é isso. Né? Me preocupa, só aí na resposta, a interação entre Estado e município, porque como vai virar a municipalização entre 10 e 15 escolas PEI, período integral, e aquele outro período vai deixar de existir, vai gerar um fluxo grande de dar um suporte maior no acolhimento dessas crianças. De repente um café, um bate-papo, né, entre as professoras e as coordenadoras de ambas, para possibilitar um desempenho maior na recepção deles, ok? A gente ainda não tem as informações sobre eventual municipalização, como isso aconteceria dessas escolas de ensino fundamental, mas tem que vir acompanhado de recursos, porque hoje o Fundeb vai, grosso modo, você pegar o total do orçamento dividido pelo aluno, dá R$11 mil, e o Fundeb coloca 4 a 5, então o município coloca 6, grosso modo. Então, se o Estado vai passar o aluno, esses 6, da onde que a gente busca? Sendo que a gente já está com dificuldade para fechar esse ano. Provavelmente não é para ano que vem, né? Acho que não, porque não tem nem a proposta orçamentária já foi. Exato. Então, acredito que não. Mas entendo suavizar um pouco essa transição, né, de escola do município e escola do Estado. Próximo. Boa Quem mais tarde vai a fazer todos. pergunta? Só para eu ter uma ideia. Quem mais depois vai fazer pergunta? Assessora do vereador João Batista. Não, só para eu saber. Sebastião, Roberto. Ok, só para a gente poder ter um planejamento. Ok. Boa tarde a todos, meu nome é Carlos César, né? Eu vim outra vez perguntar sobre a creche do Marquese. Já mandei em redes sociais, o secretário estava acordado às 6 horas da manhã. Eu sou cidadão, estou para perguntar mesmo e vou cobrar sim. Ótimo. Porque a escola Faustino Jarrucci tinha um espaço para ser feita essa creche. Tinha verbas liberadas, planilha montada e sumiu. Desapareceu de todos os lugares. A creche do Agora, Marquese. do Marquese. Faustino Jarrucci, no fundo dela. Rua Egídio Pedreschi, esquina com a Gasper Libro, Alfredo Condeste, aquele espaço. Aí foi respondido pelos... Eu fui até a secretaria, o engenheiro informou que agora será feita na Gasper Libro, naquele espaço onde monta parque, tal ali. Foi feito a medição de fundação, essas coisas. Só que agora o valor aumentou para 3 milhões e pouco, sendo que antigamente no Faustino o local era 2 milhões e pouco, um espaço fechado, muros completos. Foram lá, destruíram toda a parte de árvores que tinha. As crianças hoje sofrem com sol nas costas da sala. E o terreno ficou ocioso, sujo e tudo isso daí. Quer dizer, a creche não saiu ainda. Promessa de campanha ou campanha de promessa? 3 anos, né? Então a gente está esperando também. E aproveitando também, a gente vê aí, igual o secretário informou, que já está em 10 milhões de excesso de valores, já passou, né? O valor da educação já passou de 10 milhões, já está no vermelho, já não tem tantas coisas para poder fazer, a verba está pouca, teve novos contratados, vai ter novas partes de salário também, que vai aumentar a folha de pagamento. Então a gente queria saber se vai sair alguma coisa, ou se as comissões montadas vão ter resultado, porque a gente mimimi, enche o saco, desculpa falar, mas não vem correr atrás do direito dos seus filhos. Então a gente até cobra isso daí, porque o cidadão tinha que estar aqui presente, conhecer onde que é a Secretaria de Educação, no Mundo São Bento, saber onde é o Palácio do Rio Branco, saber onde que é o Ministério Público, saber onde é os vereadores, mas eles não vêm atrás de nada. Então a gente está querendo pedir ou cobrar de novo sobre essa situação, porque saiu planilha, saiu verbo, saiu um monte de coisa. Vamos ver o que o secretário tem a dizer. Obrigado. Só um minutinho. Obrigado. Só. E aproveitando também, o senhor comentou que tem já escolas prontas no Cristo Redentor, já está pronta lá, assim. Quer dizer, não foi a prefeitura que fez, né? Quer dizer, a verba saiu da onde? Agora está faltando professor para colocar, para começar a ter a sequência lá 7 mil, como que é? 7 mil moradias, 30 mil moradores lá, quer dizer, a tendência é cada vez piorar, né? O Jardim Helena também saiu lá um monte de empreendimentos também, e Bonfim Paulista também. Daqui a pouco, essas 4 mil vagas, vai faltar 40 mil vagas, porque não tem planejamento, e a gente está vendo que a periferia em si não tem resultado para nada. Obrigado. Secretário? Vamos lá, Carlos César, o que eu posso falar?
Jardim Marquese. Jardim Marquese é uma escola de 298 vagas, é uma creche e uma EMEI, uma CI-EMEI que vai sair lá, uma escola de educação infantil, 298 vagas. 118 vagas de creche e 180 vagas de pré-escola. Essa escola já tem recurso assegurado, essa escola já foi feita a sondagem, você passou lá, acho que faz umas 2 semanas, tinha uma equipe de sondagem lá fazendo o terreno, eles fazem a sondagem para calcular a fundação e adaptar o projeto, isso já foi feito, está sendo encaminhado já pela equipe de engenharia para a área de licitações. Tá? Tudo correndo bem, essa obra se inicia este ano. Tá? Uma obra que deve ficar pronta no final do ano que vem. Então tem sim uma escola lá. Quanto ao Faustino Jarrucci, naqueles fundos se decidiu por fazer uma escola num outro imóvel, com uma entrada independente, uma entrada mais adequada e até que possibilite uma eventual expansão. Então, melhor deixar Faustino Jarrucci em uma eventual necessidade de expansão de ensino fundamental, como é aquela escola, e deixar aquela creche para uma eventual expansão para o seu segmento. Tá? Então, e quanto aos recursos de educação, os recursos são públicos. Eu sou muito transparente com as informações e gosto de discutir com os fatos, com os números reais, que aí as propostas que vêm, ou as críticas, elas realmente têm fundamento e podem até balizar um pouco a sua tomada de decisão. Então, quando eu falo que está faltando 10 milhões, realmente está faltando 10 milhões para esse quadro de professores com essas aulas atribuídas que foram este ano. Para o ano que vem, pode ser que não, pode ser que a gente consiga organizar um pouco melhor, fazer o básico muito bem feito e calibrar um pouco mais aquele excedente, seja o reforço, seja outras questões, seja escolas de idiomas, outras coisas que o município também necessite. Também é natural um crescimento vegetativo da folha, então tem professores que evoluem na carreira, que fazem mestrado, fazem doutorado, que tem um quinquênio a cada 5 anos, uma sexta parte a cada 20 anos. Então, na evolução da carreira, esse professor tem algum adicional. Então, há um crescimento vegetativo da folha ano a ano. Então, isso também faz com que a gente tenha que se organizar. Então, eu estou muito convicto quanto aos investimentos necessários para este ano e que ainda há disponibilidade de recursos para todos eles. Estou brigando por todos eles e onde eu tiver que fazer um enxugamento de despesa, sempre vai ser por algo positivo. Então, não vou enxugar investimento para deixar o custeio correr solto. Então, acho que essa é a minha tarefa lá. Então, as coisas estão acontecendo. O plano que eu tenho atualizado são para 17 escolas. Hoje são 17 escolas, amanhã pode ser 18, amanhã pode ser 16. Com toda a transparência, amanhã pode acontecer algum fato que leve a uma tomada de decisão diferente. Então a gente consegue às vezes um imóvel, consegue um investimento, às vezes uma contrapartida de alguma construtora. No Jardim Helena tem uma construtora que está fazendo N empreendimentos lá e tem uma escola que está prevista a ser construída por essa construtora. Tem um outro terreno do município que é utilizado por uma escola particular, com um viés filantrópico, mas que tem um passivo com a prefeitura. E de repente a contrapartida dessa escola não é financeira, é construir uma outra escola num bairro que está em crescimento. Então isso a gente está olhando. Então hoje são essas 17 escolas que têm um papel na sua mão. Então eu não tenho a menor dificuldade em depois justificar porque eu tenho uma escola a mais ou a menos. Acho que quando eu comecei a gestão, se não me engano, eram 14 escolas. Hoje a gente está falando de 17. Então surgiu uma no Jardim Aeroporto, surgiu essa no Jardim Helena, Parque dos Servidores, surgiu essa no Manuel Pena. Então, a gente está buscando. Fazenda da Barra estava só em projeto. A gente já orçou sondagem. Fazenda da Barra está limpo o terreno, lá no assentamento. Então, a gente está olhando para outras coisas. Nunca se comprou alimentos da Fazenda da Barra, algo novo que está surgindo também. Novidades vão aparecendo. E eu vou compartilhando. Então, e tendo algum problema, a gente também vem a público e explica. Aquele dia eu estava acompanhando, eu acompanho todos os dias alguns jornais. E se tem algum atendimento pronto que eu tenho que fazer, eu pego o carro e vou para a escola. Tinha uma falta de professor lá, realmente, uma falta de professor. Conversamos com os pais. O professor já estava atribuído, prometi uma data, o professor esteve no dia 23 lá, já começou um professor. Mas faltavam outros. Já começaram, agora dia 1º amanhã começa mais um, tem outros que se não me engano no dia 7. Infelizmente, os fatos aí que
que acabam se impondo, mas com toda a transparência eu compartilho com vocês e explico os nossos planos. Perfeito. Obrigado, secretário. Mais alguém? Na verdade, meu nome é Anita Carvalho, sou assessora do vereador João Batista. Minha formação é pedagogia, com psicopedagogia, isso, e neurociência. Na verdade, eu queria só voltar no ponto em que vocês estavam falando a respeito do profissional de psicologia dentro das escolas, e que sim, isso tem a ver com a Secretaria da Saúde. Mas eu queria assim lançar para vocês uma reflexão que vocês pudessem pensar junto com o secretário, porque nós temos dois tipos de atuação do psicopedagogo ou do psicólogo dentro da escola. Nós temos a atuação institucional e temos a atuação que a gente chama de clínica, né? E no atual momento, não só de Ribeirão, mas no Brasil e no mundo, o índice não apenas de ideação suicida das crianças, mas também de automutilação está muito grande, né? Principalmente nas crianças da faixa dos 3, e a gente fala assim, nossa, isso é alarmante, mas é verdade, né? Dos 3 anos em diante, nós já temos indícios, tá, com as crianças. E isso, como detectar numa escola? Se tiver só o profissional de psicopedagogia institucional, ele não vai ter condições, né? A psicóloga está aqui também, sabe disso, ele não vai ter como abordar e verificar. Eu só que estou dizendo isso porque é algo que precisa ser pensado, de ter um profissional nas escolas, ou talvez até na secretaria, se não puder, né? Porque pelo que a gente vê do orçamento e tudo mais, ter um profissional em cada escola, que seria o ideal, mas talvez um sonho um pouco mais para diante, mas que pelo menos tivéssemos profissionais na Secretaria da Educação para dar esses apoios às escolas. Eu faço parte de um grupo, o SIM, que é da prevenção ao suicídio, e nós estamos atendendo escolas, tanto municipais como estaduais, e não só em Ribeirão Preto, como em Serrana, Cajuru, Cravinhos, que nos pediram ajuda para, primeiro, fazer uma abordagem com os professores e depois com os alunos de ensino fundamental 1 e fundamental 2. Tamanho está sendo, assim, isso já virou uma epidemia, secretário, o que a gente chama de ideação suicida. Né? Então, que vocês tivessem, assim, pelo menos que começassem a pensar o que fazer, porque é importante que se faça algo. Tá? Então, nós precisamos, de professores capacitados, professores bem formados, motivados, mas também precisamos de pessoas que tenham o olhar não só para a instituição, mas para o aluno. E aí vai abranger aluno, professor e família. Ótimo. Então, era só isso. Eu, só complementando o que a Anita, assessora do vereador João Batista, falou, eu sempre falei, né, os 25%, infelizmente, eles não cobrem toda a demanda. Né, porque eu lembro quando o secretário entrou que eu falei, né, se nós não precisaríamos aumentar, né, investimento em educação. É claro que vai sacrificar uma outra área, vai, o orçamento é um só, se põe 30% no lugar, vai tirar 5%. De outras áreas, né? Está sempre perto dos 25%. O secretário fala que chega um pouco mais, mas não chega talvez a 26%. Então eu penso que tem sim, e o Plano Municipal de Educação de 2015 previa que nós chegássemos a 30% de investimento em educação. Infelizmente, algumas áreas vão ser prejudicadas, sim, mas aí a gente tem que priorizar, não são os P's, né? Que o prefeito vive falando dos P's, e o primeiro P é o priorizar. Na nossa opinião aqui, acredito que a maioria dos que estejam aqui pensam que a educação tem que ser priorizada. Obrigado. Exatamente. E a recomendação que a gente deu aqui no meu gabinete, a gente foi procurado por alguns psicólogos, é que eles trabalhassem na elaboração, na adequação da associação deles para futuramente, de repente, ou seja, um modelo de OS ou de conveniadas, para estar, se fosse o seguinte, uma associação participa de um edital, ela ganha a concorrência, então ela pode prestar serviços de psicologia, de atendimento psicológico para as crianças da rede municipal.
toda escola deveria ter um psicólogo, ótimo, legal, mas não dá, não é possível. Então esse é um caminho, e não é um caminho ruim não, acho que a gente tem que testar. O gestor público ele tem que testar, ver o que funciona, o que não está bom aperfeiçoar, o que se não deu certo em algum momento mudar, trocar, implantar outra ideia, mas é uma possibilidade hoje, né? Então a gente está trabalhando nisso, secretário. Se a gente conseguir avançar mais, a gente marca uma reunião para tratar disso. Eu aviso você, viu, Anitta? Importante sua participação nessa reunião, o senhor também, velho. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Sebastião? Ok. Boa tarde a todos. Podia passar sem ter uma pergunta sua, né, Sebastião? Né? Presidente e presidente do conselho do Fundeb. Isso, sempre atuante aqui com a gente. Ex-presidente, né? Ex-presidente. Mandato aí em julho. Tá. Passamos a bola aí, a professora Thaís hoje é presidenta. Presidente. Presidente. Expansão, a participação das incorporadoras, né, via aqueles processos de mitigação. E aí, o secretário até já falou um pouquinho agora no final sobre isso, dessa escola lá do Jardim Helena, tem a escola lá da Pacaembu, né, que são as construtoras que constroem a escola, né? Sim. E aí eu queria ouvir do secretário e do Fabiano se há a possibilidade, até porque, Fabiano, você já disse em alguns outros espaços, em outros momentos, sobre a criação de um fundo, né, envolvendo os imóveis da prefeitura, etc. E né, enfim, se há essa possibilidade de a gente conseguir recursos para educação por um período que seja, para aumentar para 30% esse orçamento, via aquele fundo que você já mencionou, né, sobre esses imóveis que estão sendo vendidos, etc. E se há um projeto junto com as incorporadoras, secretário, em relação à captação desse recurso para além do orçamento, né? Porque o orçamento a gente sabe que já é tudo comprometido. Entendi. Mas para além desse orçamento, de que forma que vocês estão pensando a captação de recursos? Quer que eu fale? E continuar recebendo investimento na cidade, senão agora mesmo o pessoal vai parar de investir na cidade. Quando você investe, não tem segurança aqui, que cada uma hora diferente vão te pedir um empreendimento diferente, contrapartida, passa a ser muito inseguro você investir. Então, essa questão das contrapartidas é um fato, aconteceu, houve a boa vontade dos empreendedores, tem caminhado, está dando certo, mas é preciso que estabeleça uma regra clara para essa situação. Isso vem do planejamento, né? Isso está sendo discutido lá, é o decreto de contrapartidas. A outra questão do fundo, eu comento, porque eu realmente defendo essa ideia, inclusive a questão do IPM, tá? A gente inclusive já aprovou aqui a alienação de terrenos para que eles possam ser utilizados para poder fazer dinheiro, fazer caixa, para poder construir, para poder reequilibrar o caixa do IPM. Isso é uma medida para o IPM. O que eu defendo é que a cidade tem quase 3 mil imóveis, né? Pegar uma parcela desses 3 mil imóveis, para mim 2/3 deles, e aliená-los e fazer um fundo de educação para investimentos estratégicos na educação, né? Não é nem de custeio, investimento estratégico mesmo. Isso ainda não evoluiu, o governo que tem a prerrogativa, o poder executivo, né? Isso, como poder legislativo, eu não posso interferir, eu posso indicar que isso seja feito como eu já fiz, mas até o momento não existe essa sinalização do governo de se criar um fundo estratégico com bens patrimoniais do governo, da prefeitura, né, do município, né, para que ele possa ser investido. É como os royalties do petróleo lá, né? Você criar um fundo para você investir em ciência, educação. Então acho importante fazer isso porque é um patrimônio da sociedade e que seja investido no futuro, não só no passado, para repor o IPM, que é legítimo, são os aposentados, mas que eu acho que a prioridade tem que ser o futuro, né, as crianças. Eu acho que outro ponto também é se esse recurso pode ser utilizado para custeio, simplesmente, né, da máquina. Então, acho que esse seria pelo que eu entendi, esse é o intuito, né, ou talvez fazer uma troca, mas parte dos recursos hoje da educação estão vindo de operações de crédito, parte desses investimentos em novas escolas. Então, não sei do ponto de vista prático o que poderia ser feito. Uma troca talvez não, mas talvez fazer um trabalho na secretaria de ter um fundo de educação, que eu nem sei se está vigente, se não está vigente. Ele aparece em uma das legislações lá da Secretaria de Educação, verificar se de alguma forma isso pode ser aproveitado, se existente, de ter alguns recursos adicionais para a secretaria. A dificuldade hoje é a folha de pagamento.
Então a folha tira a capacidade da Secretaria de investir, de aprimorar muitas das suas atividades. Então acho que esse freio de arrumação para 2020 que eu estou pretendendo, e que inclui reorganizar desde portaria, zeladoria, parte de inspetor, que hoje não tem alguns agentes de operações, questão de um agente de apoio operacional das escolas, que é professor que acaba fazendo uma atividade de cuidador. Então você está utilizando uma hora-aula de um profissional extremamente capacitado para uma atividade que não precisa daquilo. Às vezes um profissional de nível médio, muito bem instruído. Então lá acontece bastante. Professores com uma jornada aí de 55 horas mensais tem um apoio que a gente chama, 55 horas mensais que ele dispõe para essas atividades, muitas vezes de cuidar. Ou às vezes é uma atividade que acaba tendo 2 professores para 6 alunos. Se hoje o município, se eu não me engano, a lei já prevê 8 professores para 1 aluno, o município tem 6 para 1 aluno, você não precisa ter 3 para 1 aluno, ainda que seja fracionado ao longo do dia, da semana, mas enfim. Eu acho que essa lição de casa que a gente está fazendo, e tendo alguma possibilidade de fazer ter uma outra situação, eventualmente até abrir alguma das escolas com profissionais, por questões de escala. A gente sabe que, por exemplo, uma creche com 94 alunos é diferente de uma escola com 1.036 alunos. Você pegar uma Paulo Gomes Romeu, você administrar uma escola do Jardim Cristo Redentor com 1.036, composição de custos é completamente diferente. Então, eventualmente, para 94 é difícil você ter uma instituição que, sem ela diluir os custos dela em outras atividades, ela consiga administrar a escola. Mas, enfim, acho que é isso. Alguma consideração final, Mega? A questão das câmeras nas escolas, nós fizemos um projeto há 2 anos, aproximadamente, de nossa autoria com o vereador Igor Oliveira, e a prefeitura, na verdade, o projeto tinha sido vetado, mas foi até o TJ, e o TJ deu ganho de causa para aquele projeto, que realmente haveria necessidade de monitorização, e muitas vezes o Conselho Municipal de Educação pode achar que não é talvez uma prioridade, mas um assalto, quer dizer, um roubo, né, numa escola, um furto, perdão, a maioria das vezes é um furto, né, não tem ninguém lá, eles vão lá no final de semana e destroem tudo, além do prejuízo financeiro, tem um prejuízo pedagógico extremamente importante. Então, nesse aspecto, a gente parabeniza a Secretaria da Saúde, eu acho que tinha que ser feito mesmo, mas só para concluir, realmente falta verbas. O senhor falou que tinha que fazer o que podia com essa verba que a gente tem, mas a gente tem que continuar brigando por mais verbas sempre, né, para a educação. Obrigado. Bom, é importante lembrar também que a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal para cumprir, né? Quando o secretário fala que a gente não tem condição hoje de aumentar o quadro de servidores efetivos, eu tenho certeza que aí muita gente fala, mas está gastando com aquilo, mas só que uma coisa é gastar com custeio, outra coisa é gastar com folha de pagamento. Existe uma regra e ela realmente está estourada. Esse ano ainda, se fosse contratar professor das creches, todas talvez até daria certo, esse ano que vem, mas no terceiro já não daria mais, porque tem aquele acerto, né, de 25%, 50% até 75%, até 100% da modulação dos efeitos da lei. Da modulação. Então a gente não pode contratar. O que a gente sempre disse aqui é que na Comissão de Desenvolvimento Econômico, é uma outra comissão, é que se a gente aumentar o bolo, esse percentual que a gente gasta, ele vai diminuir. Então Ribeirão Preto tem que voltar a ser um ambiente propício para grandes investimentos empresariais, industriais, que isso aumenta a arrecadação da cidade, e o gasto que a gente tem hoje, que já está no limite de folha de pagamento, vai permitir depois que a gente consiga ter um fôlego para contratar mais professores em locais estratégicos, em escolas que precisam, em psicólogos, etc., seja o que for. Mas hoje a gente não tem mais como. Hoje a gente tem uma única saída: fazer contrato de prestação de serviço. A gente não pode internalizar, a gente não pode contratar servidor efetivo hoje. A gente tem uma mínima margem, que o secretário tem usado isso. Outra coisa, muitos servidores hoje
eu percebo, eles estão sendo pouco explorados, porque atividades que há 30 anos atrás eram necessárias, contratar um servidor efetivo, hoje tem gente às vezes subaproveitado. Antigamente fazia sentido você contratar praceiro, antigamente fazia sentido você contratar muitos motoristas, antigamente fazia sentido você contratar muitos operadores de mar. Hoje em dia, e esse pessoal prestou concurso há 30 anos atrás e está aí, está na folha de pagamento. Então daqui a uns 5, 10 anos, muita gente que vai se aposentando, ao invés de a gente contratar mais 100 operadores de máquina, a gente vai fazer um contrato de gestão no mercado, em uma empresa privada que vai dar essa manutenção. Então, aquele dinheiro que eu ia estar pagando para esse serviço, eu vou poder contratar arquitetos, engenheiros, alguns professores que tem que ser servidor efetivo, fiscal. A gente tem uma carência gigantesca de fiscais de postura, são 20 fiscais para a cidade inteira. Uma cidade dessa tinha que ter 200 fiscais, pelo menos, né? Eles têm que fiscalizar tudo. E é só funcionário público que pode fazer isso. Então, a gente está num ciclo de transição em Ribeirão Preto. Nos próximos anos, a gente vai ganhando fôlego para contratar mais servidores efetivos, mas em áreas que realmente o século XXI exige, que são profissionais estratégicos da gestão pública, e alguns serviços que eram feitos por servidores antigamente, aí o pessoal vai se aposentando, a gente não vai abrir concurso para algumas determinadas carreiras. Então esse é um reposicionamento de Ribeirão Preto. Atrair mais investimentos, tornar Ribeirão Preto uma cidade cada vez mais propícia para receber investimento, que a gente ainda tem uma lição de casa grande para fazer. Comissão de Desenvolvimento Econômico, você está lá com a gente. A gente ainda, para o investidor, é um martírio. Está aqui o Roberto, um grande investidor aqui da cidade. É um martírio investir na cidade em vários momentos, lidar com o setor público, a burocracia. Então, isso é um momento de investir em capacitação do servidor, digitalização de processo, mapeamento de processo, para que a gente tenha uma cidade mais acolhedora para o investimento. Cresce o bolo, o que a gente gasta hoje com recurso para a educação, a gente vai poder gastar muito mais no futuro quando isso acontecer. Então, reposicionamento do quadro de servidores e aumento da arrecadação tributária de Ribeirão Preto, junto com uma boa gestão na educação. É isso aí. Agradeço a todos, muito obrigado, secretário, todos que nos assistem pela TV Câmara, Elcio, funcionário aqui da casa, todos os assessores de vereadores, os companheiros aqui do Grupo Pimentel também, muito obrigado. Grande Tavares, Sebastião, obrigado a todos. Carlos. Sempre presente aqui na Comissão de Educação, sempre ajuda muito.